Olá, eu sou o pastor Oswaldo Júnior e é um prazer ter você aqui com a gente no nosso canal. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre missões urbanas, né? O que é realmente missões urbanas? Será que eu posso ser um missionário? Será que você pode ser um missionário ou uma missionária? Vamos fazer isso baseado no livro de Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 8, ok? O texto diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: Vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Em Mateus, queridos, no capítulo 28, no verso 19, o Senhor Jesus nos diz assim: Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O versículo-chave de Isaías, queridos, é o verso de número 8, quando o profeta messiânico, o Senhor diz para o profeta messiânico: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? E Isaías se levanta e diz: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o texto de Mateus capítulo 28, no verso de número 19, é uma confirmação daquilo que o Senhor estava pedindo ali para o profeta: A quem enviarei? E o Senhor fala em Mateus 28, 19, para os discípulos: Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, foi-nos dado uma missão. E nós não podemos, querido, abrir mão dessa missão e desse chamado de Deus pelas nossas vidas. Novamente, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso de número 8, o Senhor diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os fins da terra. Portanto, o Senhor diz na sua palavra o quê? Fazei discípulos de todas as nações. Então a nós foi nos dado uma missão. Todos nós temos que ser missionários e missionárias do Senhor. Existem os missionários de campo, mas existe também, na sua grande maioria, missionários urbanos. Devemos ter no nosso coração, nós que moramos em capitais, em cidades povoadas, em cidades urbanas, que 80% das pessoas que vivem no planeta Terra vivem em áreas urbanas. Você sabia disso? Então, é para esses 80% que eu estou falando aqui neste vídeo. Nós temos que entender que nós temos um chamado da parte de Deus. Todos nós, uma vez que entregamos a nossa vida para Jesus e aceitamos Ele como nosso suficiente Salvador, temos uma missão agora: levar essa palavra, levar este ensinamento para o maior número de pessoas. E nós não precisamos de um mestrado, nós não precisamos de uma faculdade. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos a unção do Espírito
Espírito de Deus para poder levar esta palavra. Então nós não podemos colocar impedimentos para que essa palavra chegue nas pessoas, mas muito pelo contrário, nós temos que pedir a unção de Deus, nos revestirmos de toda a armadura de Deus para poder levar a palavra de Deus aos carentes, aos necessitados, aqueles que estão perdidos aqui neste mundo, como outrora nós tivemos perdido um dia. Queridos, quando nós temos um filho, nós ensinamos tudo o que é necessário para ele, desde os seus primeiros passos, a se alimentar, a saber ter o tato, saber discernir o quente do frio, saber o que é certo, saber o que é errado. Nós vamos ensinando eles. E depois, a escola, vai dando continuidade a esses ensinamentos para a vida. Assim é Deus para conosco. O Senhor nos resgatou. Ele nos capacitou. E é Ele quem vai nos enviar. Temos que entender isso, querido, e temos que nos dispor, uma vez que o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fez uma grande obra em nossas vidas. Hoje somos felizes e salvos em Cristo Jesus. Mas nós não podemos se acomodar. Existem milhares, milhões de pessoas que também precisam dessa salvação. E Deus vai usar quem para salvar essas vidas? Vai usar eu e vai usar você. Vai usar nós para esta grande obra que foi reservada. A Bíblia fala que os anjos queriam descer na terra e pregar a palavra, mas o Senhor falou: não serão vocês, mas a minha igreja é essa que tem essa missão de levar o evangelho de Jesus Cristo. Então nós temos esse chamado da parte de Deus, e o Senhor que nos chamou, Ele vai nos capacitar para esta grande obra. Nós entendemos pela palavra do Senhor que missões urbanas, Jesus foi o maior de todos os missionários urbanos. Jesus era um homem da cidade. Você sabia disso? Jesus, ele esteve no templo. Jesus, ele esteve nas ruas poeirentas de Jerusalém, pregando a palavra de Deus. Jesus mudou-se para Cafarnaum, uma cidade que ficava na Galiléia dos gentios. Era uma cidade litorânea muito movimentada. E nós vemos isso. Então, querido, quando nós vemos o agir de Deus, nós temos que ter como espelho para as nossas vidas. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 4, verso número 13 e verso de número 14. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléias dos gentios. E o povo que estava em trevas viu grande luz, e os que estavam na região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. Então, pessoal, olha só o verso de número 17 do capítulo 4. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então Jesus foi o maior de todos os missionários urbanos, levando a palavra de Deus para o maior número de pessoas. Jesus operou milagre no casamento. Jesus expulsou demônio. Jesus visitou casas de enfermos, de ricos, de pobres. Jesus pregou em reuniões domiciliares. Jesus foi num enterro. Jesus foi num cemitério. Jesus opinou até mesmo em questões políticas. Então, queridos, não podemos se preocupar somente com a nossa salvação individual, pois aí estaremos produzindo uma alienação social. E a igreja, nós que somos igreja, devemos produzir uma restauração urbana. Quando nós agimos somente pensando na nossa salvação, isso acaba produzindo uma alienação social. O que é uma alienação social? Sabe o que é uma alienação social, meus queridos? Alienação social é quando eu não me importo com o que está acontecendo do lado da minha casa, em frente à minha casa, no meu trabalho.
Eu vejo as coisas acontecerem, as injustiças acontecerem, e eu não estou preocupado, porque eu tenho a minha vida já estabilizada financeiramente, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom emprego, uma boa aposentadoria, eu não tenho que me preocupar, estou salvo em Cristo Jesus, então, como a salvação individual, a mim compete somente a minha salvação. Não é isso que Jesus ensinou. Se até hoje você aprendeu isso, desculpa, te ensinaram errado. A nós foi nos dado um chamado da parte de Deus, o ide de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então a nós foi dada esta missão da parte de Deus. E não podemos somente se preocupar com a nossa salvação, porque estaremos produzindo dentro de nós e na nossa sociedade uma alienação social. Sabe, existem muitos crentes que se dizem crentes que são James Bond, é um agente secreto. Ninguém sabe aonde ele trabalha, aonde ele mora, ninguém sabe que ele é crente. Ele é um crente escondido. Não, a Bíblia fala que o que a gente escutou nos ouvidos, devemos pregar em cima dos telhados. Ou seja, temos que levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas, querido. Este é o chamado que Deus chamou a nós. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 25, do verso 34 ao verso de número 40. Disse Jesus: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei: Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui forasteiro e não me recolheste, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou preso e não te servimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo que todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, foi a mim o que o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E o que eu aprendo com esta palavra, queridos? O que eu aprendo? Eu aprendo, queridos, que missões urbanas eu posso fazer, você pode fazer, todos nós podemos fazer. De que forma? Primeiro, testemunhando de Cristo na família, no trabalho, na igreja. Devemos ser pessoas, número 2, sermos pessoas sociáveis, uma pessoa simpática, agradável, amável. Temos que agir dessa forma, querido. Não podemos ser pessoas antipáticas, fechadas, pessoas que não cumprimentam as pessoas na rua, não conversa, não quer papo. Não, muito pelo contrário. O cristão, ele deve ser uma pessoa agradável de se ver, de se falar, de se conversar. Sabe aquelas pessoas que você começa a conversar e não dá vontade de parar? Assim deve ser eu, assim deve ser você. Número 3, evangelista urbano. Devemos buscar sempre oportunidade para pregar e convidar as pessoas para conhecermos a nossa igreja, falarmos acerca de Cristo Jesus. Eu posso pregar dentro do ônibus, no metrô, na escola, no trabalho, na fila do banco, na fila do pão, na farmácia, na feira livre, no mercado, em todos os lugares eu posso buscar em Deus uma oportunidade para falar acerca de Cristo Jesus. Número 4, fazer o visitante se sentir importante.
Quando um visitante vai à igreja, devemos dar toda a atenção possível. Eu costumo dizer sempre, queridos, nós vamos onde somos convidados, mas nós ficamos onde somos bem recebidos. Em quinto lugar, tudo isso regado com muita oração e a palavra de Deus. Pregar o evangelho também a todas as etnias não alcançadas continua a ser um desafio da igreja. Porém, missões urbanas não é uma tarefa para poucos, mas é uma tarefa para toda a igreja. E esse é o grande desafio da igreja nesse século. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, venha ser despertado em servir a Deus, em buscar ao Senhor mais e mais na presença dele. Nós vemos pelo menos 2 grandes exemplos de pessoas que eram pecadores e se tornaram missionários urbanos. Uma evangelização muito rápida, uma conversão que já se transformou a pessoa convertida num missionário. Nós vemos o exemplo do endemoniado de Gadara em Lucas capítulo 8, no verso de número 39, e também aquela mulher samaritana que está lá em João, no capítulo 4, do verso 26 ao verso 28. Uma mulher que foi testemunhar, quando ela teve aquela revelação de Jesus acerca de toda a sua vida, ela foi testemunhar na cidade e ganhou uma cidade inteira para Cristo Jesus. Assim devemos ser nós devemos pensar, meu Deus, quantas pessoas eu já ganhei para Jesus esse ano? Quantas pessoas, né? Será que eu estou satisfeito comigo mesmo? Será que eu estou realmente fazendo a vontade de Deus nessa terra? Que nós venhamos a meditar sobre essa palavra ministrada e que nós possamos nos colocar como Isaías, lá no capítulo 6, no verso 8, que o Senhor fala: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E Isaías se levanta e fala: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar nesta hora. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos, ó Deus, diante da Tua presença nesta hora. Primeiramente pedindo perdão pelos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a vencer este desafio. Muitos de nós, Senhor, somos pessoas tímidas, somos pessoas envergonhadas, mas que nós venhamos, a partir de hoje, nesta palavra ministrada, e com essa oração, nós venhamos vencer todos os nossos medos, todo tipo de vergonha e timidez, e que o Senhor esteja derramando sobre nós uma unção de ousadia, para que nós possamos apregoar Jesus Cristo morto na cruz. Significa que ele morreu como um cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, para nos dar salvação, vida eterna. Assim oramos em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe ricamente, que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, que todas as vezes que sair um vídeo novo no canal, o YouTube vai avisar você que tem vídeo novo para sua vida, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.